Olá, meu nome é Leonardo e você está no canal Ilusão de Códigos, um canal de dicas de desenvolvimento voltado para a parte visual. Nesse vídeo, eu vou ensinar como criar componentes SVG usando o Angular. Vamos para o vídeo. SVG é acrônimo para Scalable Vector Graphic. É uma estrutura baseada em XML que permite que o browser pegue e interprete isso como gráficos vetorizados, gráficos que são o desenho da linha e não o pixel propriamente dito. A vantagem disso é que você consegue escalonar, mudar de tamanho, mudar de forma, sem perder resolução, sem perder nitidez. Certo? Desde a versão 9 do Angular, que ele permite que você crie templates de componentes com SVG, que antes não era permitido. Você tinha uma gambiarra que você fazia, mas agora você pode criar o template direto com SVG. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo, tá? Então, vamos para a tela para a gente criar o nosso projeto e do projeto básico do Angular a gente criar o primeiro componente SVG, beleza? Vamos lá para a tela. Bom, eu estou aqui no PowerShell, tá? E a gente vai criar um projeto Angular simples, beleza? Eu vou avisar rapidamente, eu vou usar o SAS, né, o SCSS, para definir estilos, tá? Por quê? Porque mais tarde a gente vai falar um pouco sobre, não nesse vídeo, evidentemente, mas a gente vai falar um pouco sobre responsividade. O SVG ele permite muito trabalho com responsividade e é mais fácil, mais intuitivo trabalhar nisso se você estiver usando o SCSS, beleza? Então vamos criar aqui o projeto. Bom, projeto criado, agora a gente pode partir para o VS Code, tá? Então eu vou abrir o VS Code e a gente vai abrir a pasta desse projeto, beleza? Vamos lá. Vamos abrir aqui e a gente seleciona aqui a pasta do projeto. Beleza, esse aqui é um projeto básico do Angular, tá? Então, simplesmente vou iniciar ele, rodar para a gente dar uma olhada no browser e ver que está tudo certinho. Abrir o terminal aqui e vamos iniciar ele pelo ng-server. Como vocês podem ver, a gente agora tem o projeto rodando, né? Aquele projeto básico. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai limpar essas páginas iniciais que ele colocou, criar o nosso primeiro componente e aí sim, dentro dele a gente vai criar o componente SVG, beleza? Então vamos fazer isso agora. Bom, vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para facilitar a visualização. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um componente simples, tá? Eu já instalei várias extensões no VS Code, e acho que para cada um, se você usa Angular, já deve ter as suas extensões de preferência, tá? Então, qualquer coisa, basta consultar. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários, eu coloco a lista dos componentes que eu tenho instalado, beleza? Bom, vou criar aqui um componente chamado main, padrãozão, ok. E esse cara aqui, que na verdade é o onde ele está colocando todo aquele código, eu vou tirar e vou jogar tudo pro beleza, vamos salvar e vamos conferir no browser, né. Beleza, tá, ele já está mostrando aqui, que o main está funcionando, era isso que eu queria, tá. Agora a gente vai criar o próximo componente, que aí sim, esse componente vai ser transformado em SVG e desse main a gente faz referência a ele, tá, para ficar uma coisa um pouquinho mais encadeada, um pouquinho mais organizada. Então vamos lá. Ah não, estou criando no lugar errado, vou criar dentro de app mesmo, é aqui ó, generate component.
First SVG, tá? Primeiro SVG. Cria como um componente padrão também. Beleza, tá aqui pra gente. Agora, esse cara, é lógico, ele vem como um componente HTML com um template HTML padrão, né? E é isso que a gente vai mudar agora. A gente vai primeiro mudar ele para que ele seja um SVG e não mais um HTML. Mas antes, para a gente conseguir visualizar isso, eu vou fazer aquele main component chamar, né, ter a tag desse first SVG. Então vamos mudar esse cara aqui. Aqui ele está main works, não quero isso, eu quero first SVG. Deixa eu só conferir se é isso mesmo que está lá no... É, aqui, beleza? É first SVG. Esse cara aqui é first SVG. Ao salvar, deu algum erro aqui, vamos ver o que que é. Ah, tá. E pronto, tá? First SVG está funcionando. Tá? Erros são normais. Deixa eu tirar esse cara daqui. Acontece, né? E agora vamos trocar. Agora sim, esse cara aqui é o cara que vai virar o SVG. Deixa eu só tirar essa tela do browser de vocês aí, que por enquanto não é necessário, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu vou trocar esse cara para SVG. Então, eu primeiro preciso trocar no template, ok? Eu venho aqui, tem que trocar. Esse cara não vai mais se chamar HTML, ele vai se chamar, certo? E aqui eu vou colocar, eu vou simplesmente mudar a extensão. E poderia trazer, por exemplo, um SVG, mas no futuro eu pretendo explicar isso para vocês. Vocês podem trazer aqueles ícones, aqueles... Porque é o que eu falo do SVG. Eu acho que ele ficou muito relegado a ser só ícone. SVG você lembra daqueles ícones, ícones bonitinhos, no máximo um emoji, alguma coisa assim. E eu percebi que com os componentes do Angular, com o Angular e a interação deles dois, você consegue fazer uma coisa muito melhor, entendeu? Uma coisa muito mais eh, com muito mais utilidade do que simplesmente aquele monte de ícones, entendeu? Bom, deixa eu salvar aqui. Esse cara, ele já é, tá? Embora ele esteja com HTML aqui, ele não vai dar erro se você olhar no browser, mas ele já é um SVG. Se você não conhece sobre SVG, ele basicamente você vai delimitando as tags dizendo as formas que você quer desenhar. Eu pretendo fazer mais vídeos explicando a fundo elementos do SVG, explicando como utilizar a animação. Nesse vídeo é só como gerar um componente no Angular com o SVG. Só o básico realmente. Tá? No futuro, a gente vai aumentar isso aí. Então, eu vou colocar um SVG simples, vou explicar como é, o que eu estou fazendo aqui, evidentemente, tá? Mas SVG tem bastante coisa para se aprender sobre ele. Então, vamos lá. Eu vou botar as duas tags aqui. Fecha, né? E agora, eu posso definir qual forma que eu quero desenhar. Eu vou desenhar um retângulo cobrindo o componente inteiro, tá? Eu vou fechar de imediato, né, a tag. Não, eu poderia, por exemplo, fechar, colocar mais alguma coisa, mas não vai ser o caso aqui. Beleza, vamos salvar. E vamos olhar o resultado lá no browser para ver. Bom, o que, que a gente tem aqui, tá? Eu vou manter o browser aberto aqui para vocês terem uma noção. Mas o que, que eu tenho aqui? Eu tenho... eu pedi para ele desenhar um retângulo na posição 00, com tamanho 100% do tamanho do componente, tá? Aí ele vai respeitar o container HTML onde ele está. E a altura também 100%, beleza? O que, que eu posso fazer aqui? Por exemplo,
Se eu quiser mudar a cor desse retângulo, eu posso simplesmente vir aqui e mudar essa propriedade fio, ok? Porém, e aí é que começa o que eu tenho falado, o que eu estou querendo mostrar com relação ao componente SVG. Esse cara, eu posso passar ele para o estilo, eu posso passar ele para o CSS. Então, ao invés de usar esse fio, vamos criar uma classe aqui, uma classe chamada retângulo, beleza? E vamos lá no CSS e vamos criar uma classe de CSS para ele, beleza? Tem outra, por exemplo, se eu quiser definir uma borda para ele, stroke, e aqui eu vou definir a cor da borda. Essas são propriedades de estilo do SVG, de elementos do SVG, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse criado um círculo, eu também poderia definir essas coisas. Se eu quisesse criar um polígono, eu poderia definir essas coisas. Stroke width, beleza? Esse aqui é a largura, e eu vou botar 3 pixels, certo? E vamos salvar tudo e ver o que vai acontecer. Deixa eu jogar para o browser inteiro aqui. Como vocês conseguem ver, ele está aqui com uma borda de tamanho 3 pixels, que eu posso mudar aqui. Eu vou mudar aqui no código para 5 pixels, por exemplo. Ele vai alterar ali, ok? Com a cor que eu pedi, light blue, e o tamanho em 100%, beleza? Agora eu vou colocar um outro elemento. Deixa eu voltar ao código para a gente colocar um outro elemento aqui. Vamos voltar lá para o SVG e vamos desenhar um círculo aqui dentro, ok? O círculo, ele já usa as posições, ele não usa x e y, ele usa cx e cy, porque é centro x e centro y, centro x, centro y, né? Então, cx igual a 50. E ele tem a propriedade R, que pode ser separada também. Tem Rx e Ry, mas eu vou usar só o R, ok? Igual a 10. Fechei aqui. Vamos salvar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, só para tornar um pouco mais garantido, eu vou definir o tamanho. Ó, 300 e... Eu vou forçar o tamanho. Para quê? Para eu ter uma referência. Beleza. Agora ele criou mais quadradão. Então, se eu quiser que ele fique no centro, eu venho aqui e coloco 150, 150. Beleza? Esse vai ser o centro, ele já vai colocar no meio, certinho. O que mais? Agora eu quero que ele aumente, vamos aumentar um pouquinho esse raio. Vou botar um raio de 100 aqui. E a mesma coisa, preciso mudar a propriedade, preciso mudar alguma coisa. Detalhe, eu ainda não estou usando o Angular, tá? Eu estou simplesmente criando um SVG e fazendo uma bagunça aqui. Eu ainda não envolvi diretamente, apesar de já ter usado o estilo aqui, eu ainda não envolvi o Angular diretamente na jogada, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então vamos lá. Vamos pegar e criar uma classe de estilo para esse cara aqui, né? Branco, vamos botar 10 pixels, beleza? Ok. Agora a gente volta para cá e esse cara vai ter a classe. Salvou. Pronto. Ok? Tá exatamente o que a gente pediu. Então, a gente tem um quadrado azul com borda preta, um círculo amarelo com borda branca mais grossa, né? Tamanho 10. Beleza? E aí é que a gente começa a
usar o poder que a gente tem com o Angular. Por quê? Porque eu posso, fazer a associação, usar o bind do Angular aqui, em qualquer propriedade, né. Eu vou fazer no raio, só para a gente ter um exemplo aqui no vídeo, tá. Então, eu não quero mais usar o raio de 100 travado, eu quero usar um raio que eu vou passar para ele, né, por um outro componente. Então vamos fazer isso aqui. Aqui eu passo, eu tenho que passar como atributo, né, porque eu vou associar ele aqui. Então aqui a gente vai fazer esse cara aqui, ele não pega direto, e aqui eu quero passar o raio. Se eu salvar, vai dar erro. Claro, por quê? Porque a propriedade raio não tá ali, né, eu não tenho uma propriedade raio definida ali dentro da classe do Angular. Então vamos lá, pela primeira vez a gente vai olhar aqui na estrutura da classe, né, do Angular, e aqui a gente vai criar raio igual a 100 e vamos salvar. Ele voltou. Agora ele está respeitando, claro, né, isso é bem natural do Angular, eu imagino que você tem alguma noção, eu estou associado, o raio está associado àquela propriedade ali dentro do SVG. E aí é que começa o nosso poder de modificar as coisas. Aí com isso aqui eu posso criar, por exemplo, um gráfico, eu posso criar, por exemplo, um estilo que muda conforme o valor de uma variável. Tudo isso naquilo que estava relegado a ser só um ícone, tá? Mas beleza, ainda dá para fazer um pouquinho mais aqui. Vamos tornar essa propriedade, acessável pelo lado de fora, porque eu quero que outro componente consiga, modificar esse SVG. Então vamos lá. Aqui eu tô definindo que essa propriedade vai ser acessada por fora, tá? E agora eu posso modificar ela lá do meu main component. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou dar um outro nome aqui só para ficar mais fácil, né, eu vou chamar de raio fora igual a 100, beleza? E aqui na chamada eu posso passar, beleza. Não mudou nada, porque evidentemente eu preciso, mudar aqui para que ele tenha algum resultado. Então vamos aumentar para 150 e a gente vê que ele está respeitando a propriedade. Bom, para finalizar esse componente, o que a gente vai fazer? Vamos criar um input ali, tá? E associar a esse input a propriedade raio fora, que já está associada ao componente. Se eu modificar, ele já modifica. Vou botar uma largura aqui para ele ficar mais ou menos coisa. Opa, 50. Lembrando, se eu fizer isso aqui agora, ele não vai funcionar, tá? Deixa eu salvar aqui. Por quê? Eu tenho que importar o Forms Module lá no principal aqui, beleza? Lá no App Module. Então vamos importá-lo aqui e salvar novamente. Pronto, já voltou e olha só, deixa eu abrir ele completamente aqui para vocês darem uma olhada. Percebam que agora eu tenho o círculo que por início, por padrão inicial, ele está com raio 100, né? Vamos voltar lá naquele cara aqui. Ó, ele já veio com raio fora 100, então ele já associou aqui. E se eu trocar isso aqui, ele já troca imediatamente. Beleza? Então, é exatamente isso que eu estava querendo mostrar nesse vídeo. Essa capacidade de associar, de modificar um SVG com base no que você tem de valores, é que dá um poder absurdo. Por enquanto, eu não estou envolvendo, por exemplo, a animação. Você poderia usar aquelas transições todas do CSS para simplesmente definindo um estilo novo. Você pode, ao invés de fazer, por exemplo, aqui como a gente está vendo, né? Se eu botar aqui 10 e depois botar 100, ele vai piscar de uma vez, mas se você
souber usar os estilos, souber usar as propriedades, você faz uma animação que ele cresce com o tempo. Então, isso dá um poder absurdo para os componentes Angular que você pode criar, entendeu? Agora, eu vou pedir um favor para vocês, eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse tema, com certeza pretendo continuar. Tem a parte do Viewbox que eu não abordei aqui ainda, que é muito importante, que é o que permite o SVG ser escalável, então eu vou fazer um vídeo sobre o Viewbox. E eu vou pedir que você deixe seu like aí nesse vídeo, se você gostou, e se inscreve, porque aí você vai conseguir acompanhar os novos vídeos, beleza? Agora, eu vou mostrar para vocês, antes da gente ir embora, os exemplos do uso do SVG no Angular. Então, deixa eu só abrir o projeto certo aqui e a gente volta, beleza? Bom, pessoal, voltei aqui, tá? Esse aqui é um exemplo, vou abrir aqui, então, no browser para vocês, tá? O que que acontece? Eu coloquei aqui vários exemplos de coisas que eu fiz usando o SVG, tá vendo? Isso tudo aqui, todos esses componentes, já essa barra de rating, né, de selecionar de estrelas, um, um visualizador desse de ponteiro, né, de Gauss, que se chama, tá? Então, quer ver? Agora mostrar assim, de uma forma muito mais direta, deixa eu pegar aqui o código. Se vocês perceberem, por exemplo, deixa eu pegar aqui o esse cara aqui, por exemplo, tá? O que que eu estou representando aqui? Eu acho que vocês não estão vendo, né? Não, estão. O que que eu estou representando aqui? Basicamente, eu estou representando como se fossem poltronas de um teatro, num cinema, né? Então, eu tenho aqui 3 salas. Cada sala é um componente. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, o Room Viewer, que é um componente. E aqui, por exemplo, como vocês podem ver, deixa eu tirar esse cara aqui da frente. Eu criei cada uma das salas, sala 1, sala 2, sala 3. Evidentemente que isso aqui pode ser buscado de um back-end, é para ser buscado de um back-end, né? Que aqui não é o objetivo aqui. Mas, por exemplo, eu quero adicionar uma quarta sala aqui. Eu já tenho ela declarada lá, já tenho definida lá. E dou um Ctrl S. Percebam que ele colocou a quarta sala aqui sem nem ele simplesmente adaptou, ele diminuiu o tamanho. Então, esse desenho, essa possibilidade do SVG ser inclusive responsivo é muito interessante, tá? Você ter, por exemplo, deixa eu ver aqui. Ó, aqui eu tenho cada um, tá vendo? Eu simplesmente passei para ele um vetor dizendo como que eu quero que ele configure os 3, né? O primeiro, o segundo e o quarto são um padrão que ele já tem, e o do meio aqui eu quis definir o meu padrão, eu quis fazer ele, né? Você vê que percebe que ele é diferente aqui, ele vem todo verdinho, depois fica vermelho. Então, assim, tudo isso aqui, lógico, ele está passando o valor. Então, esse aqui, por exemplo, está 45, né? O segundo ali. Se eu mudar para 15, por exemplo, ele vai. Aí que a gente já viu, né? Ele responder. Então, essa possibilidade que a gente tem. Tem outra também aí já usando animações, né? Que a gente tem o logo aqui. Esse cara aqui, o que que acontece? Eu tenho um um formulário qualquer e eu poderia criar um efeito diferente, tá? Para ele, por exemplo, substituir a página. Tudo isso só é possível porque o SVG ele, ele é escalável, ele é vetorial. Então você consegue ampliar, diminuir, aumentar, diminuir, rotacionar sem dificuldade. Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Mais uma vez, se você gostou, deixa seu like aí. Comenta se você quer alguma coisa que não entendeu alguma coisa. Pode comentar que eu vou responder. Se eu achar que é muito complexo, eu posso gravar um outro vídeo para explicar, tá? E no próximo vídeo eu vou falar sobre o Viewbox, para a gente entender um pouquinho melhor como que o SVG se torna escalável. Beleza? Valeu então, pessoal. Um abraço e fui.